noite a todos os irmãos que se encontram aqui na nossa Sociedade Espírita Bezerra de Menezes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Pedi e obtereis. E dentro desse capítulo nós temos a qualidade da prece, ou melhor, as qualidades da prece. Como é um capítulo um tanto curto e breve, eu vou ir fazendo a leitura e conversando um pouquinho com vocês sobre as qualidades que nós deveremos buscar nas nossas preces. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto, e fechando a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. O que isso quer dizer, então, meus irmãos? Nós não precisamos fazer uma oração para que todos vejam. Muito pelo contrário. Aqui diz que a oração deve ser feita só entre nós e Deus. Porque Deus, Ele é onipresente. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Porém, nós devemos pedir. Quando uma pessoa sofre de algum problema, seja um vício no álcool ou dependente químico, vocês já perceberam que muitas vezes as pessoas são internadas de maneira compulsória, contra a vontade delas, e a partir do momento que elas saem da clínica ou da recuperação, elas retornam aos seus vícios. Por quê? Porque não foi elas que pediram ajuda. Fomos nós que achamos que deveriam ajudá-los. Mas a partir do momento que uma pessoa busca por auxílio, busca por ajuda, busca por uma internação, quando ela volta, ela dificilmente vai cair novamente naqueles erros. Então, meus irmãos, quando nós oramos e pedimos a Deus, Ele já sabe do que nós precisamos. Porém, depende da nossa vontade, do nosso desejo em obter aquelas bênçãos pelas quais nós estamos orando. Deus sabe do que a gente precisa. Assim como quando a gente interna um dependente químico ou um dependente de bebida alcoólica, nós também sabemos do que ele precisa. Mas ele sabe daquilo que ele necessita. Ele precisa pedir para ser ajudado. Deus sabe das nossas necessidades, mas em forma de oração nós também necessitamos pedir. Ele não pode tentar nos mudar compulsoriamente sem a nossa vontade. Em vossas orações não façais longas repetições com os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não vos tornei, pois, semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes que peçais. Então, muitas vezes, a gente se detém num número excessivo de orações. Tem até uma maneira que foi criada para a gente contar, tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, tantos Salve Rainha, e a gente vai ali passando bolinha por bolinha, contando, a ponto de que fica num temor tão grande de se perder no número de contagens que a gente dá mais valor à contagem do que à própria oração. E aqui está dito,
não se perdeis pelo palavreado excessivo. Uma oração com palavras excessivas são palavras jogadas ao vento. Nós temos que nos concentrar não no número de orações, mas na qualidade da nossa oração. Não é a quantidade que importa, e sim a qualidade. Quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que o vosso Pai também perdoe vossos pecados. E aí, lá no Pai Nosso, diz, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Percebam, perdoai. Perdoai já está no futuro. Então é para perdoar no futuro. Assim como nós perdoamos, seja no passado ou no presente, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, meus irmãos, para nós pedirmos que Deus nos perdoe, antes nós temos que ter perdoado a quem nos ofendeu. E como é que a gente faz? O inverso, né? A gente exige a Deus que Ele nos perdoe e muito dificilmente nós perdoamos os nossos ofensores. Já está ali conjugado, os professores de português, já está conjugado no tempo certo, né? Primeiro, nós devemos perdoar a quem nos ofendeu, para então nós pedirmos a Deus que nos perdoe. E a gente faz exatamente o contrário. Está rezando, está pedindo e está fazendo o inverso. E aí, quando nós não somos ouvidos, muitas vezes nós praguejamos a Deus que não nos concede perdão, sendo que nós nem perdoamos a quem nos ofendeu. E aqui tem uma parábola que diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava interiormente desse modo: ó Deus, rendo-vos graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem tampouco como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se afastado, sequer ousava levantar os olhos, mas batia no próprio peito e dizia: ó Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador. Muitas vezes a gente faz uma oração pedindo a Deus, né? Eu sou uma boa pessoa. Eu vou na missa todos os domingos. Eu dei umas moedas para o rapaz que estava ali no estacionamento. Deus, me ajuda. Eu sou tão bom. Eu sou digno do seu auxílio. E aí, talvez, né, a pessoa vai dizer: mas você é tão bom assim, por que precisa de ajuda, né? Você é cheio de virtudes, cheio de qualidades, não precisa mais de auxílio. Talvez quem precise de auxílio é aquela pessoa que reconhece os seus erros, as suas falhas, e dentro da sua oração pede ajuda. Deus, me ajude. Eu sou tão explosivo, eu acabo ofendendo as pessoas com a minha impulsividade. Me ajude a melhorar. Me ajude a ser menos agressivo, a ser mais tolerante, para não ofender aos meus irmãos. Então, em vez da gente enaltecer as nossas qualidades, que são poucas, mas a gente sempre acha que são muitas, que a gente peça para Deus atenuar os nossos defeitos. Assim como o publicano, que pediu a Deus apenas que abrandasse algum dos seus defeitos, e não conforme o outro irmão, que ficou
apenas se vangloriando das suas qualidades. E para resumir, então, aqui está escrito: as qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Jesus definiu o que são as qualidades da prece. Vamos enumerá-las então. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Que é o que estava escrito lá no início. Uma oração, meus irmãos, nada mais é do que um diálogo nosso com Deus. Ah, mas então não posso orar coletivamente? Todo mundo diz que a oração coletiva tem mais força. Realmente, ela tem força. Quando nós pedimos por algo maior, nós devemos orar em coletividade. Mas quando nós necessitamos de uma melhoria individual, é uma conversa nossa com Deus. Nas nossas aulas aqui do ESD, seguidamente a gente pede para os alunos: hoje tu faz oração de abertura. E aí todo mundo com vergonha. Eu não sei o que eu vou dizer, o que eu vou... E a gente sempre orienta: fala o que o teu coração disser que tu deva falar. Não tenha uma oração decorada. Simplesmente abre o teu coração e deixa fluir. E aí as pessoas ficam mais tranquilas e fazem uma oração de abertura, do encerramento. E aqui temos alguns colegas, né, sabem que a gente pede para que vá praticando esse diálogo com Deus, para que não seja algo decorado, mas que seja uma oração feita de coração. Poderíamos dizer que uma oração é um bate-papo nosso com a divindade. Não façais longas orações, pois não é pelo palavrado excessivo que sereis ouvidos, mas pela sinceridade. Como eu disse, às vezes a gente faz lá, ora 90 Pai Nossos, 100 Ave Marias, 3 Salve Rainhas, e ao mesmo tempo que tu está fazendo aquela oração, tu está com a cabeça lá em outras coisas, pensando que de noite vai ter que fazer janta, que amanhã tem que ir no mercado, e está fazendo oração. E aí tu está com a bolinha na mão para não se perder. Será que a gente está fazendo realmente de coração ou está fazendo por obrigação? Existia a penitência, né? Vai para casa e reza tantos de penitência, ou se ajoelha aqui e reza tanto como penitência. E às vezes a gente estava rezando a penitência e já pensando em outros pecados que ia cometer quando saísse dali, né? Não era de coração, era por obrigação. Quando a gente faz de coração, Deus nos escuta. E pode ser com simples e breves palavras. Antes de orar, se tendes algo contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de qualquer sentimento contrário à caridade. Perdoai os nossos pecados, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não o contrário. Não adianta nós pedirmos a remissão dos nossos pecados se nós não temos a capacidade de perdoar as pessoas que nos magoaram, que nos prejudicaram, que nos fizeram algum mal de alguma forma. Seria muito hipócrita e injusto da nossa parte nós orarmos a Deus pedindo perdão e negarmos o perdão àqueles que nos fizeram mal. Nós não podemos esquecer disso, meus irmãos. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai vossos defeitos e não vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Uma oração, então,
não é uma exaltação das nossas qualidades. Não é como se a gente estivesse apresentando um currículo para pedir emprego, que a gente nunca tem defeito no currículo, né? São só qualidades. Né? Tem iniciativa, cumpre horário, trabalho bem em equipe, e aí na primeira semana de trabalho já dá um perrengue, já briga com um colega, já xinga o chefe. Então, uma oração não é uma apresentação de um currículo de trabalho onde a gente coloca somente as nossas qualidades. Muito pelo contrário, meus irmãos. Uma oração é uma remissão, é um pedido, um clamor a Deus que Ele nos auxilie com os nossos defeitos. A partir do momento que nós não formos orgulhosos e que tivermos a humildade de admitir que temos defeitos e que precisamos melhorar, Deus com certeza não vai se abster de nos auxiliar. Então, que nós possamos levar para os nossos lares esse sentido, esse sentimento de que as qualidades da prece são a humildade, a sinceridade e a capacidade de conversarmos humildemente com Deus, pedindo que nos auxilie com os nossos defeitos e que possamos perdoar aqueles que de alguma maneira nos prejudicaram durante a nossa jornada. Porque com certeza, consciente ou inconscientemente, em algum momento também nós prejudicamos alguém. Nós tendo essa humildade de sabermos que em algum momento nós tornamos a vida de alguém um pouco mais difícil, digo de novo, inconsciente ou conscientemente, nós também teremos a capacidade de perdoar aqueles que em algum momento tornam a nossa vida um pouco mais difícil. E que possamos então ter a sabedoria de que Deus não desampara aos seus filhos. Os pais, né, muitas vezes, por vezes, a gente diz, aquele filho, não sei como é que o pai ainda passa a mão na cabeça do filho, porque aquele filho só incomoda, porque não quer estudar, porque não sei o que lá. Se é comigo, eu já tinha largado a mão. Normalmente, quem fala isso não tem filho. Porque o pai, ele está sempre insistindo na melhoria do seu filho, na esperança de que aquele filho mude, de que se torne um cidadão de bem. E Deus faz a mesma coisa conosco. Por mais que a gente erre ao longo da nossa jornada, por mais que nós tenhamos mais defeitos do que qualidades, Deus nunca desiste de nós. E é através da oração que nós vamos conversar com Ele. Tá bom, meus irmãos? Então espero que todos possam voltar aos seus lares e que cheguem em casa e batam esse papo com Deus. Vamos então nos acomodar nas nossas cadeiras para também batermos o nosso papo aqui com Deus e pedindo a espiritualidade que nos dê um passe para que possamos voltar para os nossos lares com aquilo que viemos aqui buscar, conforme o nosso merecimento. Rogamos então a Deus, aos trabalhadores espirituais que aqui já se encontram, tornando esse ambiente com uma energia boa e que essa energia pouse sobre nossas cabeças, que venha descendo lentamente pelo nosso corpo, nos deixando mais leves, mais calmos, mais tranquilos, e que possamos então retornar aos nossos lares com essa serenidade nos nossos pensamentos, tendo a certeza que Deus sempre nos ampara, que não existe mal que não tenha cura, desde que nós possamos reconhecer
as nossas limitações e clamar a Deus que nos auxilie, que nos estenda a mão e com certeza Ele nos ouvirá. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus, e a todos os nossos amigos espirituais que estiveram aqui reunidos conosco essa noite. Que possamos retornar para casa em paz e que assim seja. Aos irmãos, então, que têm a sua fichinha.